Olá para todos, obrigada pela presença. Meu nome é Elga Viana, eu sou uma das gestoras do grupo Somos Empreendedoras e nesse ano aqui no Linca tivemos o privilégio, a honra de ter essa sala, que é a sala do Somos Empreendedoras. Eu estou nessa gestão junto com Keila Moraes, Letícia Torzek e Thaís Garcia. Hoje, Marcos, muito obrigada pelo convite. O Linca realmente está sendo um evento muito bacana e eu estou adorando participar. O Somos Empreendedoras é um grupo com 150 mulheres cujo objetivo é contribuir com o fortalecimento de empreendedoras para que juntas possam atingir melhores resultados em suas empresas e práticas socialmente responsáveis e éticas, gerando impacto positivo na economia local. Bom, uma grande novidade, estão abertas agora inscrições para novas integrantes. Então, se você conhece alguma integrante do Somos Empreendedoras, peça ela para te indicar. E com isso você vai escrever um formulário e logo depois a gente entra em contato com você. Caso você não conheça nenhuma empreendedora das 150, envie um direct para a gente pelo Instagram, ok? Bom, agora, gente, eu vou falar do meu convidado, que é o Carlos Ferreirinha, de quem eu sou, assim, super fã, é até feio falar, né, mas sou, porque ele é um especialista em mercado de luxo, eu trabalho com o mercado de luxo desde 2007, então eu tenho uma grande vivência nesse mercado, e o Ferreirinha foi a pessoa que trouxe o mercado de luxo. Ele realiza projetos como a primeira pesquisa quantitativa de segmento no país, ele criou a Associação Brasileira de Empresas de Luxo, é fundador e CEO da MCF Consultoria, e foi o primeiro executivo a ser contratado por uma corporação de luxo no Brasil, a Louis Vuitton, em 1996. A gente vai abordar, entre tantas outras conversas, porque o Ferreirinha é uma pessoa muito informal, então a gente traçou um tema, mas vamos falar de várias coisas. A inteligência da gestão do luxo como diferencial competitivo. Bem-vindo, Ferreirinha. Muito obrigado, Elga, é um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pela sua gentileza aí, nas palavras e pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu quero começar com uma fala sua que me tocou muito na sua live 100. Aliás, tem várias colocações aqui da sua live 100. É uma fala do Chaplin que você usou. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Vamos começar falando disso? Muito bom, que maravilha. Obrigado por essa citação aí. Eu sou muito impactado por Chaplin. Chaplin é uma das minhas grandes referências. Ele tem algumas particularidades de muito alinhamento comigo. O Chaplin nasceu no dia 16 de abril, eu nasci no dia 16 de abril. Chaplin é ariano, eu sou ariano. E ele vem de uma estrutura social de muita superação. Você me ouve bem, Elga? Alô, Elga? Elga? Oi. Você me ouve bem? Ouço super bem. Porque em algum momento pensei que vocês não estavam me ouvindo. Então, essa citação de Chaplin, Elga, ela deixa muito claro até um alinhamento muito grande com o que a gente está vivendo. Numa questão de, rapidamente, tivemos um desmoronamento social, econômico, saúde. Foi uma questão de pouco tempo para que tudo mudasse para sempre. E nós teremos mudanças importantes a partir de agora em protocolos de atendimento, protocolos de relacionamento. E Chaplin foi muito assertivo nesse comentário que ele fez há muitas décadas atrás, quando disse que em pouquíssimas questões de tempo tudo pode mudar para sempre. Pois é, eu achei super bacana essa colocação e eu vou tirar meu fone, porque eu acho que meu fone não está muito bom, eu vou falar com você por aqui. Vou começar fazendo uma pergunta, uma colocação. Como eu não consegui fazer uma pergunta assim, super objetiva, aí eu estou fazendo umas colocações e aí depois eu entro em algumas citações que eu vi sua. Uma percepção, sem números, tá? De compras de pânico, como produtos de limpeza, desinfetantes, máscaras, refeições prontas, os produtos de luxo tiveram um recuo. A recuperação dessas empresas, mesmo após crise, não deverá ser rápida.
Na sua fala, você falou uma coisa que me tocou bastante. 78% da frota aérea mundial está parada, e isso não volta repentinamente. Aí você citou sobre a Latam e a Azul em colaboração. Você considera essas ações colaborativas entre as empresas um caminho também para o mercado de luxo? Sem sombra de dúvida, Elga, você trouxe aí bastante início de algumas citações que dá para naturalmente desenvolver muitos assuntos aí. O primeiro deles que você trouxe, essa compra do pânico. Gente, desculpa, só um minuto, porque eu tenho um sócio na minha sala de escritório, que é o meu marido, e ele botou o áudio dele ao vivo, ou seja, ele vai apanhar, tá? Muito bom, muito bom. Ferreirinha, desculpa. Imagina, eu vejo que o primeiro ponto que você comentou, a compra do pânico, ela é uma reação muito natural das pessoas diante de um cenário de profunda inconsistência de informações, aonde a clareza daquilo que estava acontecendo, principalmente no início, tinha muitos gaps, muitas falhas aí, muitas lacunas. Dito dessa forma, nós temos que lembrar que essa é uma crise que se origina fortemente num conceito de saúde. E quando se fala de saúde, as pessoas se preocuparam fortemente e muitas das vezes desesperadamente com essa situação. E como se falou fortemente no mundo, e não somente no Brasil, que a forma de lidar com a Covid-19 é ficar em casa, era muito natural que as pessoas transformassem as suas casas num bunker, quase num bunker de guerra, onde você tinha que estar se preparando para não sair de casa. Então, isso era uma reação natural, esperada, que aconteceria diante de uma situação de tamanha provocação e estímulo para que as pessoas ficassem em casa. Quando você trouxe o segundo ponto, que é o ponto das marcas de luxo, as marcas de luxo elas lidam com uma tomada de decisão de consumo que é do não necessário, o que muitas das vezes é traduzido pelas pessoas pelo termo supérfluo, que é usado de forma negativa. Na verdade, não tem nada negativo no termo supérfluo. Supérfluo é um termo linguístico que quer dizer não necessário. A compra do não necessário, e que nós fazemos isso no nosso dia a dia, do azeite ao sabonete ao shampoo. A gente compra muito mais daquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Os produtos e os serviços de luxo, eles são essencialmente pautados na compra desse não necessário. Então, evidentemente que diante de interrupções de mercados ou oscilações muito fortes econômicas, a compra do não necessário ela é imediatamente interrompida, seja qual for o segmento, seja qual for a atividade. Então, dito isso, essa interrupção imediata da atividade do luxo ela é muito drástica, ela é muito de imediata. Mas aqui reside uma das características também da atividade do luxo. A capacidade de recuperação delas é muito maior, é muito mais rápida. Então, logo o consumidor se sinta novamente numa zona de conforto, ele volta a comprar exatamente aquilo que nós não precisamos, que é o algo a mais, a indulgência, aquilo que me dá prazer, aquilo que vai me deixar feliz, etc. E aí, por fim, quando você traz a Latam e a Azul, Elga, uma das coisas que fica muito claro ao longo desse período pandêmico, aí, esse período da Covid-19, é que como esse desmoronamento e essa crise pegou todo mundo ao mesmo tempo, da mesma forma, em quase todos os lugares do mundo, fica muito evidenciado que você não consegue sair disso sozinho. Porque como toda a cadeia foi comprometida, todas as pontas foi comprometida, esse heroísmo, né, esse papel do super-herói, ele não consegue mais. Então, o exercício da coletividade, eu tenho dito muito que é menos individualismo e mais coletividade, será fundamental para que a gente entenda a necessidade de ultrapassar essa crise. Dito isso, esse exercício da Latam e com a Azul fica muito claro, onde dois oponentes, e aí eu estou usando outro termo, conseguem, eu diria, quase que traduzir concorrência em coerência. Isso quer dizer que dois concorrentes talvez sejam mais interessantes nesse exato momento terem a coerência de juntarem forças para se fortalecerem, porque o mercado precisa ser fortalecido e não apenas um player sozinho, isolado.
Então, as marcas de luxo aprenderão isso e farão esse exercício, porque não há outra oportunidade. Se a gente pegar, principalmente, conceitos globais de luxo, como é o caso da Europa, os mercados foram totalmente interrompidos e vai ter ausência do turismo, que representa uma parcela muito expressiva do consumo. Então, essas marcas terão também que entender a necessidade de dar as mãos, a necessidade de encontrar oportunidades coletivas para acelerar o processo de recuperação mercadológica. E você falou uma coisa, a gente já falou aqui dos bens não essenciais, como vestuário, também eu li muito sobre a compra de vingança, que os consumidores adquirem bens como forma pelo período de afastamento, mas você acha que ao voltar e abrir gradativamente, a experiência do consumo do varejo, que foi até uma fala sua, em visita aos protocolos atuais será restrita, porque você não pode entrar no provador para experimentar uma roupa. Você não pode experimentar uma maquiagem, como a gente faz. Então, você acha que os empreendedores e empresários eles têm que inovar muito e evoluir? E qual a diferença que você fala entre essas duas coisas? Olha, Elga, sem sombra de dúvida, todos esses novos protocolos e obstáculos, eles são pedras no caminho, e muitas delas pedras muito grandes, que para alguns empresários e gestores não serão nem transponíveis. Nós temos que primeiro fazer uma adequação, que muitas das vezes esse comprometimento de uma natural continuidade mercadológica não necessariamente está associado à fraqueza, à fragilidade. Muitas das vezes nós somos colocados diante de limites que não temos a possibilidade de ultrapassá-los. É assim na vida com que nós fazemos, e isso acontece também no empreendedorismo e na gestão. Parte desses novos protocolos, essa fase inicial de retomada, que não será somente no varejo, serão nos restaurantes, serão nos eventos, será na hotelaria, será na aviação comercial, parte disso compromete muito dessa experiência, compromete muito desse prazer de consumir. Mas eu gosto de trazer aqui duas reflexões. A primeira delas é que uma das nossas principais características enquanto ser humano, talvez, seja a nossa capacidade de adaptação, a capacidade que a gente tem de ser flexível, de entender as novas dinâmicas. E foram muitos os casos ao longo da nossa existência, socialmente falando ou individualmente falando, que nós encontramos novas dinâmicas que nós temos que nos adaptar, que nós temos que encontrar os anticorpos necessários para nos manter resilientes e continuar a vida que segue. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto disso é que você veja um ponto significativo nessa reflexão, Elga, porque essa pergunta foi muito boa. Quando você tem um novo protocolo que não permite, nessa fase inicial, de entrar no provador para provar roupa ou testar um produto de cosmético, etc., mas se a gente entender que nos últimos anos a compra do online já era muito forte, as pessoas estavam comprando roupa no e-commerce e não estavam provando, elas estavam comprando cosmética, perfume, e não estavam provando. Então, eu gosto de dizer, Elga, que aquilo que parece ser sempre a bomba atômica, a gente muitas das vezes tem que se colocar disponível para fazer outros tipos de perspectivas, de pontos de vistas. Esses últimos anos foram marcados por fortes crescimentos de compra no online. E as pessoas estavam comprando perfume novo sem nunca ter cheirado o perfume, estavam comprando maquiagem, batom, sem provar o batom no lábio. Então, tudo isso devidamente, estrategicamente desenhado, ponderado estrategicamente, o consumidor reage. Só que para isso você precisa ter do lado do empreendedorismo, você precisa ter do gestor, do empresário, do empreendedor, você precisa ter a capacidade de manter o ritmo da inovação e da evolução. E eu falo que existe uma diferença entre isso, porque evolução é o que nós deveríamos estar fazendo continuamente. Evoluir é basicamente aquilo que nos compete no dia a dia, né? Dar passos contínuos. Inovar é um processo longo. Inovação representa ruptura. Inovação representa arriscar. Eu geralmente digo que não existe inovação sem risco. Inovar é um exercício de tomar riscos.
de arriscar. Por isso que a maior parte de nós muitas das vezes confundimos evolução com inovação. A maior parte de nós evoluímos, nós não inovamos. Inovação representa um marco de ruptura, de tomar riscos, de não saber se vai dar certo ou não. Geralmente, nós vamos pela zona de conforto. A zona de conforto é a evolução, onde a gente diariamente vai ali evoluindo a nossa forma de fazer aquilo que a gente está fazendo. É verdade. Bom, o varejo multicanal, né, que a gente tem hoje, oferece aos clientes aquilo que a gente está falando, do e-commerce e tal. Os consumidores têm a oportunidade de buscar informações nas lojas físicas. Isso já é um comportamento que acontece dentro do que a gente está falando, que é, eles buscam informações nas lojas físicas, mas compram no online. É um comportamento que eu li chamado showrooming. Ou navegar no ambiente online e depois comprar nas lojas físicas. Eu acho que se chama webrooming. Eu acho que todos nós já tivemos, em algum momento, esse tipo de comportamento. Mas isso no dia a dia, eu mesma já fui a uma loja para ter um eletro do doméstico novo na minha casa, eu fui à loja, olhei, pesquisei, mexi, e depois vim em casa e comprei pela internet, porque o preço era melhor. O mercado de luxo, ele se aproxima algum desses modelos de compra? Você acha que a gente pode definir alguma coisa assim ou não? Geral para tudo. Não, pode, deve, se aproxima, dialoga, não com a mesma veemência que se acontece naturalmente com as atividades que são pautadas por uma quantidade maior de pessoas, né? As marcas mais democráticas, mais populares, que tem aí uma possibilidade muito maior. No segmento de luxo, a atividade do luxo ainda tem o digital como um elemento que não é o protagonista na compra. O showrooming e o webrooming, eles são irreversíveis. Na verdade, são manifestações e movimentações de consumo que já de muitos anos que isso vem acontecendo. E é para ser isso mesmo. É para criar esse diálogo de aproximação entre esses dois universos. Muito disso foi gerado de forma muito mais veemente pela internet, evidentemente, mas principalmente pelo empoderamento que nós passamos a ter dos smartphones. Os smartphones criaram um poder nas nossas mãos muito forte, né? Onde você navega pelo seu celular num poder que nós nunca tivemos antes. Então, dessa forma, isso demanda menos... eu acho que tem algumas decisões, né? A gente pode chorar com angústia em relação a isso tudo, a gente pode entender que isso também é uma janela de oportunidade. E nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade que empoderou aos consumidores, de uma forma geral, todos nós, a sermos capazes de investigar qualquer coisa com uma tela de celular, onde você vai entrando, fazendo as pesquisas, cruzando as informações, trabalhando de todas as formas possíveis e imagináveis de fazer isso. Então, isso tem uma veemência maior em tudo aquilo que dialoga de forma mais democrática, mas isso tem um peso significativo também, crescendo cada vez mais para as marcas de luxo. Haja visto que a Farfetch, que é uma operação que precisa ser sempre destacada, já é a maior plataforma global de venda online de luxo e de moda no mundo. É uma operação criada por um português chamado José Neves, hoje, na verdade, é uma operação global britânica, e é uma plataforma global de consumo online. Então, essa é a nova verdade que não é iniciada ou não foi iniciada durante esse período pandêmico. Isso já é uma realidade há muitos anos. É só ver a questão do poderio da Amazon nos Estados Unidos e no mundo. A Amazon já é a maior operação do mundo e ela é online. Eu vou para... Oi, fala. Não, é isso mesmo. Deu uma picotada aqui para mim. Eu vou fazer assim, em vez de ficar só com as minhas perguntas, eu vou, como o público, as pessoas que estão assistindo a gente estão participando, eu estou adorando, estou cheia de perguntas aqui para você, e aí eu vou intermediar com as perguntas, tá? Então, a Keila Moraes, ela pergunta o seguinte, a Keila é minha parceira, gestora do Somos, uma mulher incrível. As marcas de luxo já começaram a revelar que vão promover experiências na dinâmica de vendas? Essa pergunta que ela fez.
As marcas de luxo já começaram a revelar como vão promover experiências na dinâmica de vendas? Olha, Keila, essa sua pergunta, que é uma pergunta muito precisa e cirúrgica, é o que está todo mundo tentando observar aí, muito desses principais mercados consumidores de luxo no mundo, e aqui a força principalmente da Europa nisso, França, Itália, Espanha, eles abriram há muito pouco tempo, né? As lojas voltaram a abrir há 2 semanas atrás. É muito pouco tempo. Todo mundo está vivendo a mesma situação de desconforto, de angústia, de protocolos de higiene, de protocolos de atendimento que são todos novos. Eu vou te dizer aonde que eu acredito que haverá um espaço significativo para que isso seja mais potencializado. Novamente, tecnologia fará uma profunda revolução, todas as possibilidades de incremento tecnológico que gere experiências antecipadas, intuitivas, realidade virtual, tudo isso será fundamental no consumo como um todo, e existem muitos exercícios que as marcas de luxo já há alguns anos estão se preparando nessa direção. Nesse momento agora, eu quase que afirmaria, Keila, que a principal característica nesse período de retomada é a nossa capacidade de fazer um atendimento humanizado. Quanto mais nós resgatarmos princípios de relacionamento, de cuidado ao outro, de empatia, de atenção ao outro, isso terá um peso muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas fundamentais na interpretação do impacto da Covid foi o fato dela botar a maior parte de todos nós numa tela de computador, né, numa tela de celular. Nós estávamos somente dialogando via conexão tecnológica. Então, essa resgate para o mundo tradicional físico, de tecnologia, nós já estamos bem nesses últimos meses. Acho que basicamente o que nós vamos querer cada vez mais é ter uma chance de dialogar pelo convival, pelo relacional. Vou falar aqui algo muito pontual à sua pergunta, que me fez, não é da relação ao mercado de luxo, mas de uma forma como um todo. Eu sou carioca, eu moro em São Paulo já há 27 anos, e nesses 100 dias, basicamente, a minha relação foi totalmente com 2 ou 3 esquinas da minha casa. Absolutamente suspenso, né, durante esses 100 dias. Hoje, pela primeira vez, nesses 100 dias, eu vim ao interior de São Paulo fazer uma reunião presencial com um cliente meu de Mato Grosso, que vinha para esse lado de São Paulo, e nós viemos nos encontrar. E no longo do caminho, foi a primeira vez em 100 dias que eu consegui entrar em um local que eu pude sentar para tomar um café ou comer alguma coisa. Essa experiência que mais simples e básica, de ter alguém me atendendo, me tratando com cuidado e atenção, porque eu não vivia isso há 100 dias, ela tem um peso brutal. Então, nós, se olharmos para isso, eu diria que o principal elemento para os segmentos e para as atividades que lidam com atendimento ao consumidor final será esse resgate de um princípio quase que básico de atender bem, de cuidar do outro, de perceber o outro na sua frente, de se permitir verdadeiramente a se relacionar por princípios muito mais empáticos. Olha, eu vou te falar, eu estou, há 97 dias em casa. Eu realmente não saí. E eu até, a minha sobrinha, que eu acho que está aí, a Vivian, ela ri muito, que ela fala assim, eu acho que o corona está me esperando no corredor. Se eu abrir a porta, ele vai estar assim, você chegou. De tanta coisa que a gente ouviu. Mas eu estou conseguindo produzir tanto em casa. Ferreirinha, eu vou te dizer, eu estou produzindo muito. Não só pelo Somos, como na minha consultoria, com a minha sócia. A gente está conseguindo produzir bastante. E eu cheguei a uma conclusão. Eu já tenho, eu estou com a minha consultoria já só há 3 anos. Antes disso eu tive no mundo corporativo. E nesse tempo eu criei uma rotina do home office. Então, para mim, não foi tão ruim
até foi melhor, porque o Rio, o trânsito é horrível. Então, o tempo que eu levava para me deslocar de uma reunião para outra, hoje eu faço online com uma rapidez e objetividade incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito que muitas empresas que já estão seguindo nesse caminho, várias empresas às quais a gente tem relacionamento, que não vão voltar ao modelo antigo. Elas vão se adequar ao home office. E eu estou louca para ter essa experiência igual a sua, sentar no café, que alguém fale comigo e me sirva um café. Eu acho que essa será, eu acho que de uma forma geral, né, um crescimento acelerado, porque todos os indicadores de inteligência de mercado já apontavam para um crescimento expressivo do home office. O que acontece na Covid-19 é uma aceleração disso. Isso foi acelerado, isso foi potencializado, já se esperava que isso ia acontecer nos próximos anos. Agora aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, até todos aqueles que passarem a ter agora o home office como a sua nova verdade, tudo que tiver a chance do relacionamento no ponto da convergência, da humanização, terá um peso muito forte. Né? Nós iremos valorizar, esperar mais, aguardar mais, e o outro lado tem que estar mais preparado para conseguir surpreender e encantar esse indivíduo que se predispõe a ir novamente à loja, a sentar novamente no restaurante, a ter esses pontos todos. Bom, a democratização do luxo se deu com o surgimento de uma outra categoria, que é acima da média da população, mas abaixo do topo, o premium. Os itens de luxo não ficaram mais baratos, mas também eles não estão mais tão limitados quanto antes. Diante dessa democratização do premium, as marcas reagiram com itens e coleções super exclusivas. Por exemplo, uma marca que é muito confortável para você. A Louis Vuitton, as bolsas clássicas, elas custam entre 6 e 10 mil reais. E já os da nova coleção, os preços alcançam mais ou menos 24 mil reais. No que se refere ao empreendedor nacional, proporcionar essa experiência premium exclusiva que precede ao luxo é algo possível. Você acha? Não, acho, na verdade, essa é a minha vida. Essa é a minha vida, 19 anos com a minha empresa de consultoria. Essa é a minha matriz de inteligência, a matriz de conhecimento. Nem todo mundo, eu digo, a minha retórica principal é que nem todo mundo tem que ser uma empresa de luxo, nem todo mundo tem que ser marca de luxo. Não faz sentido isso, até porque luxo é uma atividade de nicho, de segmentação. Mas se nós entendermos que a maior parte das operações, das marcas, dos produtos, podem aprender com a inteligência do luxo a fazer uma movimentação de diferenciação, que muitas das vezes é uma elevação de um código de prestígio, um código de reposicionamento, é um código de embalagem, é um código de atendimento, é um código de... São muitas as possibilidades de se trabalhar nessa direção. E muitas delas, não para gerar uma cara de luxo, mas para gerar essa possibilidade de um diálogo dentro de outro tipo de perfil. E um deles, a premiumização. A premiumização é uma estratégia que muitas das vezes ela é usada apenas como um envelope de marketing, é um envelopamento de uma estratégia de comunicação e posicionamento, e muitas das vezes é uma mudança genuína de qualidade de produto, natural, que vai subindo alguns degraus. E eu costumo dizer, Elga, eu sugiro muitas vezes as pessoas a fazerem o teste do supermercado. Anda pelas gôndolas do supermercado e nós veremos o sabonete premium, o shampoo premium, o azeite premium, o macarrão premium. Há um exercício de premiumização que muitas das vezes, mais uma vez, é mudança de categoria realmente de produto e muitas das vezes é um envelopamento de uma estratégia de comunicação, de atratividade, etc. O que está por trás disso tudo, Elga? Da forma que você bem colocou aí, eu sou um profissional que acredito fortemente na hipersegmentação. Nós temos que acreditar na hipersegmentação. Tem diversos perfis de consumos, tem diversos patamares de consumos. Então, dá para a gente acreditar que não importa se é o macarrão, se é o azeite, se é o sabonete, se é a bolsa da Louis Vuitton, acreditar na hipersegmentação é entender claramente que você pode
posicionar uma série de produtos e serviços em categorias diferentes, mesmo que esteja dentro da mesma atividade. Então, a hipersegmentação, quando você trabalha pelo acesso, pela democratização, pela elevação, pelo patamar de premium, pelo patamar de luxo, ela é verdadeira e genuína. Um exemplo muito rápido aqui, para deixar isso tangível a todos que estão aí conectados. Se a gente pegar um grupo importante do mundo, chamado Grupo Armani, o Grupo Armani ele vai ter a Giorgio Armani, a Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, o Hotel Armani, o Restaurante Armani. Você veja, é um grupo de uma marca só chamada Armani que trabalha com a hipersegmentação para diversos níveis de acesso, com diversos níveis de precificação, com diversos níveis de diálogos de produtos. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta do público que está, nossa, está cheio de pergunta. A Carla Chaves, que até, vou falar assim, sabe o que é? Vou te falar. Os amigos, os parceiros, eu falei tanto de você que está todo mundo aí. Então, tem uma audiência grande. E a Carla Chaves é a minha sócia, minha parceira, e ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, acredita que o crescimento das compras online, também nesse segmento luxo, pode trazer uma mudança mais definitiva no comportamento de consumo desse mercado de luxo? A gente falou alguma coisinha disso, mas não... Não, mas não há dúvida, sem sombra de dúvida, não há dúvida. As marcas de luxo já há alguns anos já entendiam que a tomada de decisão do primeiro contato se dará no online. Isso quer dizer, eu não estou dizendo a conclusão da compra, mas eu estou dizendo que o primeiro ponto de contato com o consumo se dará no online. E isso, genuinamente, será uma transformação profunda e completa para os próximos anos em tudo daquilo que a gente entende de dinâmica de consumo, e não necessariamente somente do luxo, mas o luxo também fará parte dessa história, já está fazendo parte, mas será cada vez mais acentuado. A transformação digital ela é irreversível, e isso será cada vez mais, terá cada vez mais um papel de protagonismo na nossa aventura de consumo na tomada de decisão. E muitas das vezes não é apenas exclusivamente para comprar, mas a gente vai se informar primeiro pelo online. A gente vai navegar as informações todas pelo online e quando a gente tomar a decisão de compra, o exercício de casa já foi feito. Por isso que muitas das vezes até aquele que está lá na ponta trabalhando com o atendimento, seja em produto ou serviço, ele precisa urgentemente incrementar o seu repertório de atendimento e venda, porque muitas das vezes o cliente já chega na loja, já chega, não estou sabendo mais do que o vendedor, porque ele já fez todo o exercício de casa no online, ele já sabe muito mais. Então a gente precisa incrementar repertório, atitude, postura de uma forma geral para conseguir neutralizar a parte disso que a Keila colocou, sem sombra de dúvida, onde tem o protagonismo do digital nesse sentido. Bom, a Adriana Guimarães, ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se você tem alguma informação sobre se as marcas de luxo também tiveram uma queda vertiginosa nas vendas, já que é um mercado tão exclusivo. Queda vertiginosa nas vendas, sem sombra de dúvida. Alguns mercados mais, alguns mercados menos, mesmo que seja um mercado exclusivo e atividade exclusiva, é uma atividade de mercado, os mercados foram interrompidos. Só para que você tenha uma noção, somente na Europa já é entendido que o resultado global das marcas de luxo europeias finalizarão esse ano com 50% a menos de resultado. Então, é uma queda real, é uma queda vertiginosa. A interrupção dos principais mercados consumidores do mundo, a interrupção dos principais pontos de convergência de turismo no mundo, eles são fatores que precisam ser considerados. E aí vai depender também de qual categoria que nós estamos falando. Se a gente falar de uma categoria de luxo pautada em casa, o impacto foi menor. Mas se a gente falar das vendas de luxo de primeira classe, classe executiva de avião, se a gente falar de viagens de cruzeiro, ou se a gente falar da hotelaria de luxo no mundo, não é que teve uma interrupção de vendas ou queda. Teve zero venda. A queda foi de 100%. Os hotéis de luxo estão fechados no mundo, na maior parte dos mercados ainda continuam fechados. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem que sempre entender o luxo numa categoria de muitas categorias. Então,
dependendo da atividade, o impacto foi brutal, de 100% de queda de vendas, como é o caso da hotelaria de luxo. A Cristina Frois, minha irmã, estou falando que a audiência é boa, ela faz uma pergunta que foi uma pergunta até que a gente conversou. As máscaras de grife, de alto luxo, que eles fizeram, né? Eu não sei se você chegou a ver, que rodou em todo mundo a Louis Vuitton fazendo aquelas máscaras e tal. E que umas pessoas contra, outras a favor, outras não. Essa semana uma amiga minha que mora em Miami me mandou uma loja só de máscara no shopping ao lado da casa dela. Então, enfim, essa estratégia é uma estratégia do mercado de luxo para ter a sua marca? Essa estratégia da máscara, ou ela vai fazer parte realmente do nosso dia a dia e eles só entraram nisso? Olha, Cristina, eu vou te fazer 2 comentários aí, um deles não vai te deixar tão feliz. Quase 90% daquilo que saiu de marcas de luxo com as máscaras, tudo era produto falsificado, não era produto genuíno nem original. Então, a maior parte das informações que vocês viram na internet, nos WhatsApps, nos grupos que propagam tudo isso, era tudo produto falsificado. A Louis Vuitton não fez máscara até agora. Então, especificamente a Louis Vuitton não fez máscara até agora. Dito isso, não estou dizendo que as marcas não farão. É legítimo fazer, por que não faz? Todo mundo vai fazer, por que elas não podem fazer? Legítimo. As máscaras serão um acessório, pelo menos nos próximos meses ou ano, as máscaras serão um acessório fundamental do nosso dia a dia. Então, olhando dessa forma, é legítimo as marcas buscarem uma alternativa de mercadológica, faz sentido. Faz sentido. É verdade, é verdade. Então, mas a maior parte das marcas de luxo estão produzindo máscaras nas suas fábricas, mas são máscaras para o sistema de saúde que não tem marca. A maior parte das imagens que circularam nas redes sociais de máscaras das marcas de luxo eram produtos falsificados, não eram produtos originais. Mesmo assim, eu dito que é legítimo e essas máscaras terão também, como tem esmalte de marcas de luxo, como tem carro, como tem meia, como tem lingerie. As máscaras serão mais um elemento. A gente tem que lembrar que, se a gente quiser usar a máscara somente por uma questão de saúde, você compra lá na farmácia uma caixa que vem 200, 300 máscaras brancas normais. Se a gente quer usar num conceito de lifestyle, num conceito de acessório, bem, aí não é uma questão somente de saúde, é uma questão de estilo. E aí você tem um valor para pagar para isso, para ter essa diferenciação, senão não faria sentido algum. Claro. Vou até aproveitar que você falou sobre isso. Na sua live 100, você levantou 3 pilares importantes para o momento que vivemos: transparência, verdade e autenticidade. Estamos falando de marcas, né? Você afirma que esses são os 3 são os pilares para que as marcas se conectem com os clientes nesse novo Eu acredito que sim, Elga. Te agradeço por isso, muito bom. Você faz um exercício de casa aí, né, Elga? Você preparada. Falei que eu não sou sua fã, não vou furado. Muito gentil, te agradeço por isso aí. Muito bom ter esse tipo de troca muito estruturada, preparada. Te agradeço por isso. Elga, assim, é um desmoronamento muito grande, né? É uma angústia muito grande das pessoas, é muita incerteza, né? A Covid-19 nos colocou no limite da incerteza, nós não temos certeza de nada, né? É tão sério quanto isso? Posso, não posso sair? Devo, não devo? Mas o desmoronamento todo econômico e social que aconteceu durante todo esse período. Então, dito isso, lidar com a fragilidade das informações será muito complicado. Então, eu vejo que a transparência, a autenticidade, a verdade serão pilares quase que fundamentais e essenciais nessa retomada, porque nós já estamos vindo de muita angústia, de muito processo complicado aí, tem muito desmoronamento econômico acontecendo, a situação não é fácil, não é simples, não é tranquila. Dito isso, um dos antídotos, possivelmente, serão as marcas que conseguirem lidar
com uma relação com o cliente onde elas exercitem claramente a sua plena transparência, a sua verdade absoluta e a sua autenticidade. Marcas precisam se tornar marcas desafiadoras, que desafiam o consumidor, que educam o consumidor, que levam o consumidor a seguir naquilo que a marca está enxergando de conceitos, né? Quando as marcas se tornam marcas desafiadoras, que nos educam. Então, para isso, é necessário autenticidade, transparência e verdade, até como uma vacina, entre aspas, aí, uma vacina para esse período tão complicado de mercado, onde nós nos colocamos distantes das pessoas, isolados, confinados, muitas empresas fechando, é muito obstáculo ao longo desses meses para não lidar agora com marcas que se aproveitam desse momento para ganhar em cima da parte mais comum, da parte mais natural. Você chamaria isso de desconstrução criativa? Eu vou usar de duas formas. Eu gostei desse termo que você trouxe. O primeiro deles é a desconstrução. Eu acredito, como empresário, gestor e consultor de negócios, eu acredito na desconstrução. Eu acredito que empresários, empresas, gestores têm que ter a coragem de desconstruir conceitos, verdades, convicções, projetos e construir sobre outras perspectivas, sobre outros pontos de vista. Então, olhando dessa forma, pelo princípio que eu acredito da necessidade da desconstrução, eu gosto bastante dessa forma que você colocou, desconstrução criativa, onde você se permite desconstruir e construir novamente com um pilar de um olhar sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra frente de observação. Bom, agora eu vou colocar uma pergunta, porque está cheio de pergunta aqui. A Verônica Martins, ela pergunta, o fato das pessoas ficarem em casa vai impactar no dress code das pessoas, assim, no mundo corporativo, no dia a dia? Sem dúvida. Sem sombras de dúvida, essa é uma pergunta muito interessante, porque cresceu nesses últimos meses tudo que fala com homeware, que é essa roupa confortável de ficar em casa. Se o home office crescer, nós iremos favorecer roupas que sejam mais confortáveis para o ambiente. E da mesma forma como esses 3 meses aí, 100 dias, foram tão importantes, a gente deve privilegiar, não estou afirmando nada aqui, mas deve privilegiar roupas e calçados que tenham mais conforto, né? Que sejam tecidos mais inteligentes, que sejam tecidos mais confortáveis, porque esses últimos meses a gente se permitiu a isso, né? Ou a gente foi forçado a isso. Então esse é um bom ponto, é um ponto bem interessante. Agora, o dress code ele já estava sendo desconstruído criativamente há muitos anos, né? As empresas já estavam desconstruindo, né? Tirando gravata, tirando paletó, tirando terno. Muitos já eram os ambientes empresariais que já estavam num princípio muito grande de desconstrução. Algumas empresas já permitindo, inclusive, um dia na semana as pessoas estarem de bermuda nos escritórios. Uma mudança grande, né? Essa mudança não conseguiu na Covid. Com essa aceleração da Covid, todos esses indicadores devem crescer de forma bem significativa. O grupo Mulher de Negócios pergunta, com dólar nas alturas, o mercado brasileiro vai aquecer? E como estão, bom, são 2 perguntas. E como estão em qualidade as marcas de luxo brasileiras comparadas às internacionais? Então, são 2 perguntas. Deixa eu ir primeiro para essa daí. Vai depender tudo. Não, dessa, não, tá. Vai tudo depender da segmentação e da atividade. Na segmentação de hotelaria, nós temos produtos hoje atualmente no Brasil, que dialogam num patamar internacional no mesmo nível de competitividade. Se nós falarmos da gastronomia de luxo no Brasil, nós estamos absolutamente no patamar de qualquer linguagem internacional, de qualquer lugar do mundo. Se nós falarmos na área de calçados, bons exercícios nessa área, a área de cama, mesa e banho no mesmo patamar. Quando a gente entra na área da moda, eu tenho um pouco mais de dificuldades, as marcas de moda brasileiras abrem muitas concessões, eu tenho dificuldade de encontrar marcas de luxo brasileiras no segmento de moda. Na área da beleza e do cosmético, nós não temos marcas de luxo,
E basicamente o mundo quase não tem, porque isso é muito concentrado na Europa, na França, principalmente, alguns outros países, Estados Unidos. Quando eu falo de joalheria, o Brasil está num patamar internacional elevadíssimo, e muitas das vezes com marcas, inclusive, em patamares até muito mais interessantes do que internacional. Então, dependendo do segmento da atividade, nós temos hoje uma performance competitiva extraordinária. Olhando para o dólar nas alturas abre uma janela de oportunidades. Se a gente vai saber usar isso, eu não sei. Mas nós temos a chance de incrementar o consumo no Brasil. Mas consumo não é uma resultante matemática. Não é porque o dólar está alto que imediatamente se consome aqui. A gente tem que lembrar também que nós, ao mesmo tempo que o dólar está alto, nós entraremos em recessão, em depressão econômica, muito desemprego, e com isso gera uma série de outros obstáculos. De uma forma geral, principalmente para aquele perfil de consumidor que tem uma fluência de viagens para consumo, que tem o hábito de consumir muito lá fora, nas suas viagens de prazer ou de negócios, com o dólar nas alturas, mais a questão das restrições das viagens, lá no início que a Elga trouxe a questão da malha aérea mundial, tudo isso vai fazer com que o brasileiro fique mais tempo no mercado interno. Ficando mais tempo no mercado interno, aumentam as chances dele consumir domesticamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Espera aí, só um minutinho. Durante o isolamento, nós vimos tanto no pessoal como no corporativo um comportamento social, um engajamento na solidariedade. O pós-Covid será uma prioridade crítica do cliente? E, com isso, a responsabilidade corporativa e social evoluirá para o must-have. Ou seja, ela tem que ter um comprometimento para ser uma alavanca e transformar verdadeiramente os negócios, ou seja, essas marcas, isso é um comportamento corporativo daqui para frente obrigatório? Elga, eu vou responder isso de uma outra forma. Eu vou responder dizendo que eu acredito que o comprometimento social, sócio-responsável, sócio-sustentável das empresas, das marcas e nós, individualmente, já deveria ter sido obrigatório há muitos anos, não é agora por causa da Covid. A Covid deixa mais claro as diferenças sociais, ela revela muitas das fragilidades de uma forma muito mais abrupta. Então, isso gera em todos nós, alguns mais, outros menos, uma sensação que essa responsabilidade passa a ser quase inegociável. Eu vou te dizer o seguinte, eu não consigo lidar com obrigatório. Obrigatório é só quando isso se tornar uma dinâmica no mercado dos capitais, que acho que vai caminhar para essa direção. Eu vejo que será uma vantagem competitiva de empresas e marcas que deixarem mais claro para o consumidor os seus aspectos socio-responsáveis, as suas características socio-sustentáveis. Isso será uma vantagem competitiva, mas acreditar que é obrigatório, a maior parte de nós nem recicla lixo em casa, quanto mais a decisão de comprar somente de marcas que são só responsáveis. Tenho um pouco de dúvida se será obrigatório, mas isso será uma vantagem competitiva, sim, de diálogo para a preferência e para a tomada de decisão de consumo. Bom, eu vou te perguntar, o meu assistente aqui ao lado quer fazer uma pergunta para você. Falamos sobre inovações. As inovações serão apenas incrementais ou serão radicais? E qual a perspectiva? Eu acho que, nesse exato momento, essa pergunta é muito boa, é uma pergunta muito difícil. O desmoronamento ele é tão forte que eu vejo que os próximos meses a prioridade das empresas e das marcas será fortemente de sobrevivência. Então, de sobrevivência, de conseguir resgatar parte dessas perdas gigantes que aconteceram nesses últimos meses. Então, eu diria que as inovações, num primeiro momento, serão inovações muito mais estruturais e não tão fortes de rupturas e não tão fortes de mudanças drásticas, até com que o mercado volte a ter um outro patamar e aí sim para uma vantagem competitiva, porque a vantagem competitiva agora é sobrevivência. A vantagem competitiva agora do mercado é sobrevivência, fluxo de caixa. Então as inovações estruturais, corriqueiras que conseguirem manter para favorecer essa sobrevivência, elas serão brutais.
A partir do momento que isso volta a entrar, e aí tem um tempo aí à frente, os próximos meses serão ainda muito desafiadores, aí sim eu acredito em inovações mais significativas, mais de ruptura. Bom, além dos produtos, experiências e ideias, os sentimentos e emoções se tornarão um importante ingrediente para agregar valor aos clientes. Como as marcas de luxo realmente fazem seus clientes se sentirem? Essa é uma pergunta, vou te falar, uma grande amiga minha me fez uma vez, e eu guardei essa pergunta, e todas as vezes que estou com alguém do segmento de luxo diretamente, eu faço essa pergunta, porque ela me fala, Elga, como as marcas de luxo fazem com que para os seus clientes se sentirem realmente especiais? Olha, Elga, essa pergunta é a pergunta que define a existência das marcas de luxo. Então, essa não é uma resposta matemática que 1 mais 1 é 2. As marcas de luxo são pautadas essencialmente na venda da conexão emocional. Então, essa pergunta ela é uma pergunta que basicamente define a existência das marcas de luxo, que conseguem verdadeiramente criar estímulos de consumo emocional, conexões emocionais. A desconstrução dessa pergunta é a existência dessa atividade. Então, são muitos elementos, né? A capacidade de surpreender com uma matéria-prima super exclusiva, a capacidade de surpreender com, muitas das vezes, produtos que são até hoje feitos e costurados à mão, o poder da artesania é muito forte. São marcas que são capazes de construir histórias excepcionais e vão contando essas histórias ao longo do caminho, e vão criando essas histórias com muita veracidade, com muita respeito a isso vai criando esses códigos fundamentais de consumo. O conceito da exclusividade, né, quando você tem produtos e serviços feitos determinados somente para um grupo de pessoas. Imagina o que é quando uma Ferrari lança uma edição chamada Super América, onde ela só vende para 50 pessoas no mundo, ela só produz 50 carros e bota no valor. Isso tudo gera para o cliente uma sensação de emoção, de privilégio, de conexão. Então, essa pergunta é uma pergunta que define a existência das marcas de luxo, e são muitos e muitos os exercícios que são feitos exatamente para conseguir. A existência da linguagem da atividade de luxo está pautada exatamente nessa pergunta. Como fazer conexões emocionais para que os clientes tomem decisões de vontade, de desejo. A Marcela Freitas, do Estúdio Criativo, faz a seguinte pergunta: como se comunicar marca de luxo em um momento de fragilidade, quando o conceito de menos é mais está em evidência? E parabéns pela live, muito rica em conteúdo. Obrigado. É Márcia? Marcela, obrigado, tá? Marcela, eu vou te responder assim, eu, Ferreirinha, tenho 30 anos dedicado à atividade do luxo, eu não boto a atividade do luxo em nenhum patamar de diferenciação. É uma atividade de mercado. Então, essa sua reflexão, que ela é coerente, ela é absolutamente importante, mas eu levo para qualquer tipo de possibilidade. Então, para que comprar tanto sorvete durante esse período onde existe tanta gente que está precisando de comida básica? Para que comprar tanto pão? Para que comprar tanto? Então, no dia a dia, eu digo o seguinte: eu não estou preocupado com o que a pessoa gasta o dinheiro dela. Eu quero estimular com que as pessoas, além de gastar o dinheiro delas comprando produtos e acessando serviços, também sejam sócio-responsáveis, também sejam sustentáveis, também sejam doadoras, solidárias. Todas as vezes que eu tenho alguém que diz, mas essa pessoa gasta tanto dinheiro com isso, mas a gente sabe se ela também gasta tanto dinheiro ajudando ONGs, filantropias, sendo gesto solidário. O consumo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que gastam com bolsas, e isso fica mais evidente. Mas todas as vezes que a gente decide comprar o Gillette Mach 3 para fazer barba, você está fazendo uma compra de um excesso. Porque o Gillette Mach 3 para fazer a barba custa aproximadamente quase R$40. Mas você tem outro lá disponível lá que custa R$5. Por que você não compra de 5 e guarda 45? Né? Então, essa questão do excesso, a gente faz no sabonete. Todas as vezes que a gente vai lá comprar o sabonete, a gente toma muito tempo observando o sabonete que é feito com aroma do orvalho,
do leite, não sei o que lá, mas por que não compra o sabão em pedra comum para tomar banho em casa? A gente tem sempre que lembrar que o excesso ele acontece no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós decidimos comprar a manteiga diferente, comprar o leite diferente, o iogurte mais especial, nós estamos indo no excesso. Você não precisa comprar iogurte, gente. Compra leite, uma fruta, mistura e toma. Na verdade, nem precisa. Compra somente o leite e come uma fruta. Não precisa fazer essa combinação. Então, eu não tenho essa visão de um luxo que está dentro de um patamar quase sacro no altar da igreja, onde a gente fica observando. Não, é uma atividade de negócio. Nesse exato momento, eu, Ferreirinha, enquanto empresário e gestor, quanto mais as marcas de luxo venderem, é menos desemprego, é mais rentabilidade, é mais lucratividade, é mais dinheiro sendo produzido nas economias mundiais. É uma atividade econômica pautada para algumas pessoas, mas não se enganem. Tem pessoas do nosso lado que não conseguem nem ir no McDonald's comprar o nuggets nem a batatinha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente olha a diferença social para quem está comprando a bolsa da Louis Vuitton, como a Elga colocou, mas toma cuidado, porque tem muita gente que não consegue nem ir na padaria comprar um cafezinho na esquina. Então a gente tem que tomar muito cuidado que as perspectivas sociais elas estão em todas as segmentações, em todas as fases. A minha preocupação não é com o consumo da bolsa. O meu estímulo é garantir que aquela empresa que vende aquilo também use esse dinheiro para cuidar dos seus funcionários, cuidar dos seus clientes, ter eventos sociais, filantrópicos. Nesse exato momento de crise, parte dos principais movimentos que tiveram solidários no mundo foram das marcas de luxo. Eu nem de longe me emociono com isso, elas têm que fazer isso mesmo. Eu acho que a Ambev tem que fazer, como eu também acho que o Boticário tem que fazer, que não são marcas de luxo. São empresas muito grandes, que possuem muito resultado financeiro e que deveriam ter essa obrigação social. Mas nesse exato momento pandêmico, as empresas que mais surpreenderam no mundo foram exatamente as marcas de luxo. Olha que nesse momento, como foi importante elas terem feito essa trajetória de resultados para agora. Quando a LVMH comprou 40 milhões de máscaras na China, nenhuma empresa no mundo fez isso até agora. Ela comprou 40 milhões de máscaras, não foram 40 mil, 40 milhões de máscaras. É totalmente desproporcional o que a gente. Mas é o que tem que fazer mesmo. Eu acredito que esse é o exercício de diferenciação. Vou falar um pouco sobre o consumo de luxo no Brasil. No Brasil, as pessoas gostam de comprar luxo aqui porque o serviço é mais cortês. Você entra numa loja, você é super bem atendido, é um atendimento personalizado. Em caso de problemas, fica mais fácil você trocar ou consertar o seu produto. E o parcelamento. O Brasil é um lugar onde você consegue parcelar o luxo. Esses comportamentos aproximaram o consumidor brasileiro dessas marcas de luxo, falando até daquela bolsa Louis Vuitton de R$6.000, que é a clássica e tal. Você acha que o parcelamento aproximou? Eu vou até te falar uma experiência própria. Minha irmã mora em Dubai, e alguns produtos de beleza que eu uso, não vale mais a pena eu comprar em Dubai, vale mais a pena eu entrar na Sephora e pego o meu cartão, divido em 3 vezes e pago um pouco a mais, mas quando eu estou em Dubai, eu uso aquele valor para outra coisa. Então, você acha que esse parcelamento aproximou o mercado de luxo do brasileiro? Não tem nenhuma dúvida, você já deu a resposta. Você fez a pergunta e você respondeu, mas essa é a resposta, sem sombra de dúvida. Essas são características do mercado brasileiro que favorecem e muito, principalmente algumas categorias de produto, que é a área da beleza. A área da beleza, principalmente, ela é bem beneficiada com isso, e a área que tudo que dialoga com o luxo mais democrático, né, que são os tênis, tudo isso tem um componente aonde a característica do parcelamento ela é brutal. E tem um outro elemento que é o que você trouxe na sua pergunta muito bem, e você fez a pergunta já respondendo, a questão dessa sinestesia do afeto. Não, mas foi ótimo, Elga, é exatamente isso. Essa sinestesia do afeto brasileiro, do carinho, da cordialidade, ela é um elemento de estímulo bem significativo para a tomada de decisão do consumo local daqueles que podem optar comprar lá fora.
para aqueles que podem optar, porque a gente tem que lembrar, Elga, que no dia a dia, nem todo mundo tem irmã em Dubai, nem todo mundo faz viagem internacional contínua. A maior parte das pessoas, o que elas podem fazer é entrar na Sephora e comprar aquela marca internacional. Então, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, eu sou muito cuidadoso de lembrar dos nossos privilégios. Aqueles que mantêm regularidade de viagem internacional, isso é um percentual muito baixo, gente. No dia a dia, as pessoas não viajam internacionalmente. No dia a dia, essas pessoas não têm valor discricionário para gastar da forma que a maior parte das pessoas acham que podem gastar. Não, elas têm que parcelar, porque se não for o parcelamento, elas não conseguem comprar. A realidade de um Brasil maior é essa, não é a realidade que a gente acredita da bolha da novela da alta renda da Rede Globo. Isso é um universo muito pequeno, e não é isso que movimenta mercado. O que movimenta mercado é a quantidade de pessoas que decidem comprar na Sephora dividindo 3 vezes. Esse é o cliente mais interessante, porque é o cliente de volume. A Adriana Oliveira, que é fotógrafa, ela pergunta o seguinte: como conhecer o novo cliente pós-pandemia? E a pergunta é: como nos preparar para ficar prontos para lidar com esse novo consumidor, com novas exigências e demandas? Olha, eu tenho um pouco de dúvida com todos esses termos, novos consumidores. Nós somos os mesmos consumidores, com as mesmas angústias, com os mesmos desesperos. As novas dinâmicas e os novos protocolos serão exercícios de treinamento, como aconteceu. Eu vou responder isso da seguinte forma. Alguns anos atrás, com a queda dos aviões em Nova York, das Torres Gêmeas, a experiência de viajar foi totalmente alterada nos aeroportos. O controle de segurança foi profundamente complicado. Nós aprendemos que nós temos que tirar computador, tirar celular, tirar jaqueta, tirar cinto, tirar sapato, para passar pelo raio-x dos aeroportos. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Então, o que eu entendo disso? No início, a gente fazia filas homéricas, as pessoas quase perdiam um voo, tinham todas essas questões. O que a gente aprende ao longo do caminho? Que a gente tem que chegar antes no aeroporto para evitar a fila do raio-x. E aí, quando você chega lá para passar no raio-x, você já não espera mais a pessoa te dizer guarda o celular, tira o computador, você já vai fazendo isso tudo. Aí, quando você chega lá no raio-x, você já enfia tudo dentro da gaveta, dentro da caixinha lá, para preparar. Mas lá atrás, a gente não fazia isso, a gente tinha que esperar. Então, o que eu quero dizer, a gente se adapta. E a gente entende as novas dinâmicas. Então, nós, consumidores, iremos entender as novas dinâmicas de consumo, os novos protocolos. Da mesma forma que a gente se adaptou a ter que tirar computador, cinto, qualquer coisa que apita no raio-x do aeroporto, a gente vai se adaptar aos novos protocolos, às novas exigências e às novas expectativas. Você usa um termo que eu adorei para esse período: travessia. Estamos numa travessia. Me diz uma coisa: quem será o Carlos Ferreirinha após essa travessia? Olha, Elga, eu tenho tentado, eu não sou exemplo para nada, eu tenho um dia a dia tão desafiador como qualquer um outro aí, no dia a dia cotidiano de empresas. Eu sou um pequeno empresário. Eu tenho me permitido muitas reflexões profundas. Eu acho que o principal ponto do Ferreirinha pós-travessia é entender realmente que nós somos protagonistas da nossa condução de vida, do nosso tempo, da nossa relação com o tempo, do nosso aprendizado. Então, ao longo desse período, eu pude optar em ter muita angústia, que eu tive, mas eu optei a ter muito mais vontade de aprender, de decifrar, de interpretar, de ler muito, de entender o que estava acontecendo na minha frente. Então, esse pós-pandemia é um Ferreirinha ainda mais inquieto e ainda mais determinado a entender que ninguém faz por mim aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. E esse é um período que isso ficou muito claro. A maior parte das coisas que foram feitas nas minhas empresas, nas minhas conduções empresariais, foram as minhas decisões, foram as minhas tomadas de decisões, as minhas angústias, as minhas preocupações, as minhas reflexões. Então, é exercer fortemente, cada vez mais, esse meu papel de protagonista. Bom, eu ia te fazer... Não. Você falou algumas
Faço. Peraí que o meu assistente está aqui do meu lado, que ele está morrendo de medo de eu brigar com ele. Ele está super participativo. Então, ele diz o seguinte: essa geração 2000 tem um consumo igual e semelhante às gerações anteriores. Qual o caminho desse novo consumidor? Repete para mim. Pois é. Essa geração 2000 tem um consumo igual e semelhante às gerações anteriores. E qual será esse novo caminho do novo consumidor? Isso até uma pergunta da Andréia. A Andréia de Moraes também fez uma pergunta semelhante. Eu não vou dizer do novo consumidor, eu vou dizer das novas gerações de consumo. As novas gerações de consumo, que muitas das vezes são faixas etárias que decidem se atualizar e se tornarem mais contemporâneas nas suas decisões de consumo, e existe uma nova geração de consumo de faixa etária, quem está criança, adolescente, jovem. Eu vejo que as novas gerações de consumo, que eu volto a dizer, não é somente de idade, pode ser o consumidor de 70 anos de idade que decide tomar as decisões de novos hábitos. Eu acredito numa nova geração de consumo que será mais consciente, que será mais responsável, que demandará mais das marcas uma postura e uma atitude mais sócio-responsável, mais sócio-sustentável e, possivelmente, uma nova geração que será menos consumista do que que foi o principal marco aí do princípio do capitalismo exacerbado no período pós-industrial. Eu vejo mais nessa direção de uma nova geração, de uma nova atitude de consumo que seja menos consumista, mais sócio-responsável, mais sócio-sustentável. Eu concordo com você. Eu fiz uma live no Grupo Somos com uma empresária e ela falou exatamente isso para mim. Ela falou: Elga, o meu irmão tem 18 anos, ele consome a marca X e não consome a marca Y, porque ela tem mão de obra escrava, e isso é vegano, eu não como. E a gente vê que não é um comportamento pontual, é um comportamento de uma geração mesmo, que tem esse olhar diferenciado. Né? Exatamente isso. Bom, eu vou mais por essa direção. Antes de chamar uma pergunta aqui ao vivo, que a gente sempre faz isso antes de terminar a live, vai entrar uma pessoa ao vivo, eu quero te convidar a falar sobre essa última coisa que eu achei lindo que você disse no final da sua live 100, que é a citação, mais uma citação do Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite os ensaios. Cante, dance, chore, ria e vive intensamente, porque a cortina fecha e a peça termina sem aplausos. Que lindo! Eu gosto bastante dessa citação. Mais uma vez eu volto a Chaplin. Essa minha citação, principalmente, é porque eu lido com muitas pessoas em posições diferentes, sociais e empresariais, que muitas das vezes não entenderam ainda que já se passaram 3 meses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente protela muito as reflexões e procrastina muito aquilo que a gente possivelmente deveria também estar jogando energia e acha que esse tempo ainda é cuidado, já se passaram 3 meses. Então, já se passar 3 meses é uma reflexão fundamental. Já se passaram 3 meses. E isso é um ponto de reflexão muito importante que nós temos que fazer. Essa citação de Chaplin diz exatamente isso. Tome cuidado, né? Porque se você não estiver devidamente atento, a cortina vai fechar e a peça vai terminar e você não vai nem sequer ver os aplausos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente é muito, muito naive em relação a esse romantismo de mercado, já se passaram 3 meses de muitas mudanças, de muitas rupturas, de muitas possibilidades de reflexões novas, então toma cuidado para a peça de teatro não terminar aí, a gente não entender muito bem o que estava acontecendo, já acabou a peça de teatro, a cortina já fechou. Verdade. Bom, eu vou chamar agora a convidada que vai falar ao vivo. Marcos, você coloca a nossa convidada aí, por favor? É da Via Carioca Comunicação.
Ana Clara, linda! Que bom ter você, meu amor. Representando Rosângela, né? Ferreirinha, Rosângela, a Rosângela foi que te entrevistou no Grupo Somos. Ela foi uma novidade. A Ana Clara está representando. Vamos lá, Ana Clara. Muito bom. Prazer, Ana Clara. É um prazer em conhecê-los. E parabéns, Elga Ferreirinha, pela live. É uma aula super necessária. A gente está ouvindo isso nesse momento. Eu adorei que vocês colocaram no termo de desconstrução criativa. É exatamente isso. Super acrescentou para a nossa agência. E eu queria fazer uma pergunta para o Ferreirinha. De que forma nós podemos aplicar um modelo de gestão de luxo a produtos ou experiências simples, de forma temporal? Quais atributos do luxo a gente pode adaptar em diferentes negócios e aproveitar isso como uma oportunidade? Muito bom, Ana Clara, te agradeço por essa pergunta. Essa é a pergunta que define, inclusive, o meu trabalho. As marcas de luxo, elas impressionam exatamente pela capacidade delas de criarem histórias, de lidarem com a não concessão, de perseguirem de forma absoluta a excelência, o conceito do extraordinário, o símbolo da perfeição, deixando bem claro ao longo do tempo quem são elas ao longo do tempo, o valor imperativo da tradição, a resiliência. Com todos esses elementos da busca da excelência, do conceito do extraordinário, desse sinal de perfeição, de uma inquietação muito grande a manter continuamente um código de estímulo emocional, podem ser usados por qualquer segmento, por qualquer atividade, independente do patamar que esteja ocupando na estratificação social. Por isso que eu falo muitas das vezes que é o luxo como inspiração e não o luxo como definição. Você não precisa se tornar luxo, mas você pode ser tão inquieto, tão provocativo, como as marcas de luxo são ao longo da sua existência. Muito obrigado, Ana Clara. Prazer. Perfeito, muito obrigada. Prazer. Tchau, querida. Obrigada. Obrigado, Ana. Parabéns. Obrigada, o prazer está aí. Bom, Ferreirinha, a gente está encerrando aqui a nossa live. Nossa, eu quero super te agradecer a sua disponibilidade, essa sua fala, assim, é muito... além de ser precisa, você é uma pessoa muito humana, e eu adoro gente que não é robô. Você não faz ideia como eu gosto de gente que não é robô. Porque nesse mundo corporativo que a gente vive, hoje você tem comportamentos tão pré-programados que quando a gente encontra uma pessoa com a sua excelência e que é tão próximo e que é tão acessível, isso eu acho primordial, porque conhecimento é uma coisa que a gente tem que colocar para o outro, né? Não dá para você guardar para a gente, não é verdade? Muito obrigado, Elga. Te agradeço por isso, pelas suas palavras, pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz aí com esse feedback e, mais uma vez, muita gratidão aí pela oportunidade, pela deferência e pelo cuidado aí das suas palavras. Obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou continuar aqui falando sobre o Somos Empreendedoras. Vou chamar vocês para as próximas lives que a gente vai ter. O Somos Empreendedoras, como eu falei para vocês, nós somos um grupo de 150 mulheres, onde o nosso desafio só um minuto, gente, que é o nosso desafio. Somos um grupo de 150 mulheres, cujo objetivo é contribuir com o fortalecimento de empreendedoras para que juntas possamos atingir melhores resultados em suas empresas com práticas socialmente responsáveis e éticas, gerando um impacto positivo na economia local. Estão abertas as inscrições para a entrada de novas integrantes. E se você quer fazer parte desse seleto grupo, você conhece algum integrante dessas 150, solicite a sua indicação. A entrada no grupo ela é através de indicação. A gente faz esse critério exatamente para que ele seja um grupo seleto. Mas se você não conhece ninguém, você pode acessar o @SomosEmpreendedoras pelo Instagram e participar. Manda um direct para a gente, que a gente entra em contato com você, tá ok? E eu quero falar agora sobre as novas próximas lives que a gente vai ter aqui.
As nossas próximas lives serão Thaís Garcia, Tayana Jung, que falarão sobre diálogos que se conectam, o despertar da comunicação assertiva na vida pessoal e profissional. Letícia Torzek, a outra gestora, falando sobre os desafios de empreender e como lidar com adversidades no ramo da franquia. Não posso encerrar sem falar sobre as nossas parceiras de comunicação. Ninguém faz nada sozinho. E o Grupo Somos Empreendedoras, nós temos muito esse perfil colaborativo. Essa gestão 2020, a gente está bem atenta a esse colaborativo. Então, estamos aqui junto com a Bloom Design e Publicidade, Texto Café Comunicação, vou voltar. A Bloom Design e Publicidade tem a Raquel e a Carol. O Texto Café Comunicação, a querida, maravilhosa Verônica. A Lumes Comunicação Criativa, com a Valéria, que o nome já diz, criativa, muito criativa. A Ellen Couto, que é a nossa RP e assessora de imprensa. E a Via Carioca, que vocês viram aqui, representada pela Ana Clara, que também participa desse pool de empresas de comunicação. Quero agradecer, finalmente, ao Ferreirinha por ter se disponibilizado no meio de uma reunião a estar com a gente. Quero agradecer a presença de vocês todas e lembrar que o grupo de comunicação, ele é responsável pela gestão das redes sociais, criação de site, produção de texto, assessoria de imprensa, divulgação e eventos. Como eu quero repetir, juntas a gente não faz nada, juntas sempre, porque sozinha a gente não faz nada, não é? Agradeço muito a participação de todas e até amanhã com Thaís Garcia e Tayana Jung, nesse mesmo horário, às 13 horas, na sala de Somos Empreendedoras. Obrigada a vocês por tudo. Marcos, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua parceria, obrigada por você ter nos convidado nessa sala tão importante e tão aberta, onde nós decidimos o que falar e como falar. Quero agradecer demais a presença de todos de novo e um beijo, até amanhã. Obrigada.